Boa noite. Tribuna Soberana de 16 de junho, a última desta primavera. O calor aperta, o verão à porta. E o Paulo Seara com as notas iniciais na ponta da língua. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Hilário. Boa noite a todo o vastíssimo auditório da Soberania TV. Cabe-me a mim hoje as notas iniciais e pasmo-se que eu venho com novidades, que é as obras na cidade, não é verdade? Portanto, ainda não falei nisso, não me recordo, não tenho memória, mas, portanto, quero aqui dar nota do grande desenvolvimento no Largo da Estação. Portanto, as obras têm sido a uma velocidade estonteante, ultrapassando mesmo o vapor do comboio, tornando-se já também numas obras históricas. Depois, passando do Largo do Mercado para a Zona da Baixa, temos o Mercado Municipal. Também está a uma velocidade estonteante. Volta e meia passo por lá, não vejo por lá viva alma, nem dentro nem fora. Portanto, a Passo de Caracol. É uma obra comparticipada por fundos europeus e, portanto, já ultrapassou todos os prazos possíveis e imaginários. Portanto, não sei se não será mais um elefante branco no sentido de poder não vir, por ultrapassar todos os prazos, poder não vir a receber a comparticipação que era prevista. Estamos a falar numa comparticipação de muito dinheiro. Estamos a falar de uma obra caríssima e uma obra que era inicialmente de 2 milhões, que passa para 4 milhões e que agora já vai em 6 milhões e tal, acrescendo a IVA. Portanto, passa de 5 para 7 milhões de euros. Continua a Passo de Caracol. E, portanto, é mais uma obra tipo Chancas. Portanto, uma obra a vapor. Depois temos a Rua Celestino Neto e ali a 25 de Abril até aos Bombeiros. Verifico que é uma quantidade enorme de passeio. É um absurdo de passeio, uma largura perfeitamente absurda. E vejo a caminhar também muito devagar. Penso que também já ultrapassou os prazos e continua devagar. Houve uma altura que me pareceu andar rápido, mas depois estagnou. E depois parece-me que andam obras além da ponte, naquilo que seria o centro ou que foi feito como centro de canoagem, que andou na Justiça durante muitos anos, que finalmente se resolveu a situação com os proprietários do terreno e que anda há uma série de tempo para se dar um destino aqui. E agora lembraram-se de fazer um centro interpretativo do Rio. A história dos centros interpretativos do Rio tem a ver com um município no Alentejo, Mora, que fez um centro interpretativo do Rio lá em Mora e, portanto, as autarquias e a sociedade, nós funcionamos um bocado tipo ovelhas, vamos todos em rebanho, e um faz uma coisa e toda a gente faz. E eu recordo-me que o centro de canoagem, quando foi feito, na minha ótica, já na altura fui crítico, me parecia uma infraestrutura muito pequena para aquele fim. Portanto, parece-me que a área que aquilo tem é muito pequena para um centro interpretativo do Rio. A não ser que seja uma coisa a fazer de contas, que é o que eu acho que na maioria das vezes se faz, e dizemos que temos qualquer coisa que depois vamos a ver, e é muito pouco. A dada altura foi em Águeda muito falado no centro interpretativo do Milho Antigo, em Macieira de Alcou. E depois houve um ali para Cardanjo ou para Barro também, não é? Também que era do arroz. Do arroz. A malta aqui interpreta tudo muito bem. Tudo muito bem. A do arroz é muito engraçada porque na TSF dá uma coisa que é um tipo de oposição a cascar no PS e ele usa o arroz. É arroz com isto, depois o arroz esturra e tal. E mais arroz, e mais arroz. E, portanto, nós vivemos assim, quando não temos uma estratégia para o desenvolvimento, vivemos assim, neste deixar andar, vamos fazer um centro interpretativo. E o do Milho Antigo diziam que era uma coisa muito importante. E muito provavelmente é. Eu fui lá, uma altura. É engraçado, é interessante, mas é só engraçado e interessante.
E não me parece que o Centro Interpretativo do Minho seja um investimento que, por si só, almeje e traga uma grande quantidade de gente a Macieira de Alcoba, porque dizem, vamos a Macieira de Alcoba, que é lá o Centro Interpretativo do Milho Antigo. Portanto, vêm excursões e reis gente de todo lado a Macieira ver o centro. É brincar, na minha opinião, com coisas sérias. Mas é a minha opinião. Claro. E, portanto, o Centro Interpretativo do Rio parece uma coisa pequena, Parecia mais adequado a utilização da antiga Junta Nacional dos Vinhos para isso, que está a ser usado para nada. É um espaço extremamente interessante. A dada altura, um amigo meu aqui de Águeda, e uma pessoa ligada ao comércio e à indústria, portanto, um investidor, dizia-me que aquilo era um sítio muito interessante para se fazer um restaurante com um certo nível, não é? Pelo sítio, pelo tipo de infraestrutura que ali estava, e que me pareceu muito interessante. Portanto, aquilo nem para isso nem para nada. Aquilo serve para se ir fazendo lá umas festas. E, portanto, não se dá um destino sério a um edifício que me parece interessante e com uma dimensão interessante. Parecia muito mais adequado esse espaço para se fazer um centro interpretativo do Rio, até porque aquelas cubas que não têm utilização nenhuma podiam servir como aquários e portanto, em algumas partes ser retirado a parte de betão e ser colocado o vidro e, portanto, termos ali um aquário que, de facto, um aquário real, que, de facto, desse a demonstração do nosso rio e das suas espécies e por aí fora. E, portanto, queria lamentar profundamente o estado do sítio, o estado aqui do sítio, que não é interessante. E, portanto, já me parece brincadeira, um sem número de coisas. E estas situações interpretativas que nós vamos tendo. Por exemplo, o Hilário, no último programa, veio com uma situação interpretativa que não foi ele só interpretou o que alguém tinha interpretado, que era a questão do centro de caminhonagem ali no largo da CP. Eu passei lá e já existe um muro junto à Asbal e já há uma escadaria. E não tem dimensão para ser um centro de caminhonagem, seja ele qual for. A não ser de minibus e que não vá além de 3. E acho que ou seja, andamos sempre aqui a vender ilusões, a dizer isto agora vai ser isto, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Íamos ter um museu da indústria que estava praticamente feito na boca de quem adquiriu o imóvel, e, portanto, temos um museu da indústria a elaborar, que é um espetáculo. Ou seja, mais um edifício a degradar. E já foi há quantos anos, Hilário? Mais 300 e muitos mil euros. Não, aos outros 300 mil. Eu não perguntei quando foi. É de 600 Eu não perguntei quando foi. Eu perguntei há quantos anos foi. Sei lá, já foi há tantos, Paulo. Pronto. E há aqui um processo de degradação de não sei número de coisas por falta de critério de objetividade e de perceber o que é essencial e o que é acessório. Eu queria dar uma outra nota porque ouvi, ou li, já não me recordo, penso que foi na Soberania, que aqueles painéis que existiam sobre o nosso Conselho, que estavam lá embaixo no Rio, que havia a intenção do Sr. Presidente da Câmara de os começar a despachar para as diferentes freguesias. É uma coisa de quem não pensa. Já falámos sobre isso aqui. Não é? É uma coisa de quem não pensa. É uma coisa, tenho ali aquilo, não sei muito bem o que é. Vou mandar um para cada freguesia. Penso que até um já está posto ali nas obras do Caminho de Ferro, não é? Sim. Já lá estão. O que me parece interessante, esse sítio para pôr, até para pôr mais, já me parece uma coisa mais interessante. Esse tipo de painéis são feitos, quase sempre, no centro do Conselho, exatamente com a representatividade das suas freguesias. Não é? O tal chão comum, no centro, haver a memória e a lembrança de que o município é uma coisa una e que é uma coisa diferente e demonstrar a toda a gente que vem, porque as pessoas vão muito mais à centralidade do que às periferias, e as pessoas aperceberem-se do que é que existe. Mas em cima disso, são painéis das faianças do hotel, uma firma que acabou e que era uma tradição e uma arte importante em Águeda durante um século. Penso que as faianças de hotéis chegaram a fazer 100 anos, penso. Se não fizeram, não andaram lá muito longe.
Portanto, e que se foi perdendo, de certa maneira, com a crise que houve na indústria cerâmica. Hoje temos muito poucos pintores da nossa cerâmica, que fez história, que era importante e que durante muito tempo era os presentes que a Câmara dava aos seus convidados eram esse tipo de festa. E, portanto, até isso deveria ser valorizado como a história. Não só a história do Conselho e da sua parte física, mas a história também de uma indústria importante que foi a cerâmica artística, a cerâmica do hand paint, do pintado à mão. Portanto, as minhas notas iniciais são estas e queria já agora dar uma nota positiva que me chegou por intermédio de um familiar que me disse que foi feito uma atividade por a Câmara Municipal no Alto da Vila sobre sustentabilidade e que foi muito positivo, que foi muito engraçado e que foi muito agradável. Foi o que me disseram. Por fim, para não me alongar muito, que já me alonguei demais, queria dizer que, lamentavelmente, por esquecimento meu, não fui, com muita pena minha, mas quero realçar aqui essa atividade importantíssima. Aliás, algo que eu falo já há 6 ou 7 anos, quando descobri Ernest Goetz, um suíço que emigrou para o Brasil e que comprou uma propriedade com 500 hectares, que estava completamente destruída por força das queimadas e da exploração da madeira, e que em 20 anos conseguiu reflorestar com a agricultura sintrópica, com a agrofloresta, ou seja, que é misturar a agricultura com floresta e rentabilizar uma propriedade sob o ponto de vista de uma rentabilidade mais imediata, que é dos produtos agrícolas, e, por sua vez, reflorestar com as árvores que vai dar madeira e também frutos. E em 20 anos ele conseguiu, nessa sua fazenda, não só reflorestar tudo, aquilo tinha 17 ribeiros que estavam completamente secos. Na propriedade havia 17 ribeiros secos durante o inverno e o verão. A não ser quando chovesse muito, lá devia correr alguma água. E ao final de 20 anos tinha completamente reflorestado, tinha a fauna e a flora completamente reposta na sua propriedade. Os 7 ribeiros correm durante o ano inteiro, tanto faz ser verão como inverno, tem sempre água a correr, e diminuiu a temperatura, ou seja, criou um microclima e diminuiu a temperatura numa área extensa ali à volta, em cerca de 2 graus. E isso para te penitenciares por não ter estado onde? No Feridouro, portanto, na União de Freguesias de Lasaima, Agadão e Castanheira, onde foi feita uma atividade com 2 técnicos especializados em agrofloresta para sensibilizarem as pessoas exatamente para isto. Ou seja, se calhar uma das formas que nós podemos ter para combater incêndios e por aí fora será adotar a agrofloresta. Ou seja, ter a floresta, mas a agricultura ser inserida, e isso é extraordinariamente importante para o meio ambiente, para o ecossistema e para o desenvolvimento da própria floresta. Porque há uma harmonia, não é? Sintrópico, ou seja, a própria floresta e a agricultura fazem aquilo reflorestar e a não utilização de químicos. Porquê? Porque uma da forma de adubar a terra não é com produtos químicos, mas sim com o produto das podas das árvores. E é curioso que no Brasil uma das árvores utilizadas é o eucalipto, em fileiras, que depois é completamente podado. E o eucalipto tem uma grande capacidade regenerativa, portanto, no ano seguinte está outra vez cheio de galhos, é podado. O produto das podas vem para o chão, vai-se decompor e vai criar terra vegetal, portanto, terra altamente. E, ao fim de 20 anos, o cacau mais caro do mundo sai desta fazenda. O cacau mais caro do mundo sai desta fazenda. O que é interessante neste projeto do Ernest Goetz, isto já foi transportado para fazendas privadas e de produção intensiva. Este sistema, e uma das maiores fazendas do Brasil, chama-se Fazenda da Toca,
E já adotou esse sistema. E é engraçado ver num vídeo que podemos ver no YouTube, que é Agricultura Sintrópica Ernest Goetz. Perceber a diferença num mesmo terreno, tem uma estrada que divide, o desenvolvimento das árvores e da vegetação num lado onde é adotado esse sistema e onde é a agricultura convencional. E, portanto, dizer que foi de certeza interessantíssimo e, portanto, dar os parabéns aos organizadores, porque eu não sei se foi a União de Freguesias de Castanheira, Blasaima e Agadão ou se foi uma outra associação. Seja quem for, os meus parabéns, porque esse é, na minha ótica, o caminho do futuro para o desenvolvimento integrado daquilo que é uma das nossas grandes riquezas, que é a floresta. Hilário, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Depois Boa noite, eu pequeno falei, João. o Hilário não vai falar. E começo já por dizer que o Paulo havia estar era na feira do mundo rural em Travassou para falar sobre a agricultura sintrópica. Faço aqui o meu apelo ao Sérgio Neves que o venha buscar rapidamente, porque estão lá a fazer demonstrações e está aqui um perito que eu não tinha dado conta dentro desta área. Mas muito bem. A minha nota inicial vai para a educação e para a brincadeira que foi as provas da frição. As provas da frição em Portugal... Nacionais. Sim, okay. Foram uma autêntica brincadeira e admira-me até como é que a sociedade aguedense não discute mais esta questão, porque se havia alguma coisa que podia correr mal, correu tudo mal. Isto revela bem o estado de educação que vai em Portugal e, portanto, é uma nota muito negativa sobre isso. Nós sabemos que o Governo criou, alguns dias antes, na realização das provas da frição, um teste às mesmas, onde as escolas podiam fazer testes, os alunos podiam fazer testes. Houve agrupamentos escolares em Águeda que fizeram testes das provas, mas alguns dias antes, na execução desses testes, nada funcionou. As pessoas entravam na plataforma, tinham acesso pela net, sem dúvida nenhuma, que, pelo menos aqui nas escolas de Águeda, que segundo eu soube, a net até funcionou bem, os acessos funcionaram bem, as pessoas tinham os seus computadores, há agrupamentos de escolas onde faltavam muitos computadores, mas eles acabaram por fazer algum equilíbrio com a realização das provas, tiraram de um lado para o outro. Mas depois as pessoas entravam, muitas delas diziam, atenção, o seu teste já está feito, outras andavam lá a bolinha à volta, eles voltavam a sair, voltavam a entrar, nada funcionou nos testes que fizeram para a realização das provas da frição. Depois também se me consta que em muitas partes do país os erros continuaram, passwords fornecidas que não funcionavam, as pessoas iam responder a perguntas e já estavam respondidas, o teste pura e simplesmente mandava as pessoas para perguntas à frente, uma confusão total. Sei, por exemplo, que no agrupamento de escolas de Águeda, nem provas da frição, o agrupamento de escolas de Águeda é aquele que agrupa as escolas da freguesia, das freguesias à volta, Recardeiros, Borralho, enfim, todo esse tipo de situação. Castanheira. Exatamente. Nem provas da frição não houve nenhuma, porque efetivamente, pelo menos as do 5º ano, que se realizaram já na semana passada ou há 2 semanas, não foram realizadas. E este 2º ano, que se começaram a realizar esta semana também, a primeira prova da frição do 2º ano também não foi realizada. Agrupamentos de escolas de Águeda, que exclui a Marcos Castilho, a Guarda de Cima e Formentelos, que é a Águeda Sul. Águeda Sul e Adolfo Portela. O agrupamento de escolas de Águeda está sediado na Fernando Caldeira. Na Fernando Caldeira. Não, Adolfo Adolfo é independente, como Valongo de Voga também é independente. Não sei como é que decorreu nos outros grupamentos de escolas, mas sei que neste aqui não houve provas da frição, por greve dos professores, evidentemente, mas não houve provas da frição. E basicamente Portugal é isto. Há provas da frição, mas elas não são realizadas, as que são realizadas não funcionam e acabou. Siga. Eu estou triste porque era agora que eu devia estudar. Era o nosso momento, Paulo. Exatamente. Hoje seria um brilhante doutor. Era o nosso grande momento, sem dúvida nenhuma. E eu acho que está toda a gente contente, porque os alunos não queriam as provas da frição, passam ao lado, os pais também não, melhor, os professores também fizeram greve, também não as queriam realizar. O Governo também, enfim, basicamente arranjou maneira de calar os jornalistas por aqui e por lá. Não estou a dizer que é aqui o nosso amigo Jorge Costa, mas e siga o processo como se nada tivesse acontecido,
mas isto demonstra bem Mas aquilo o que é a nossa educação o em Costa, Portugal. na minha opinião, Costa não é culpado porque lhe furaram os olhos e, portanto, ele não conseguiu ver esse problema à distância. Enfim, essa é uma discussão, é uma discussão que está e também revela um bocado aquilo que é a educação em Portugal. Ele consegue ver naqueles cartazes racismo. Eu vejo outras coisas que não racismo e que lhe dão razão, mas não racismo. Mas enfim, essa é outra discussão paralela aqui no processo. Segunda nota sobre a educação, vi hoje ou ontem notícias publicadas sobre o PRR e sobre as obras nas escolas, onde o PRR vai aumentar o número de intervenção nas escolas. Tentei saber se a escola Adolfo Portela estaria inserida ou não dentro destas alterações do PRR. Aquilo que me indicam é que, efetivamente, há coisa de 1 mês ou 2 meses, o município de Águeda fez um protocolo, fez uma aquisição à parque escolar do projeto que havia para Adolfo Portela, que irá executar o projeto da Adolfo Portela para ser remodelada. Não estaremos a falar dos valores iniciais de remodelação da Adolfo Portela, porque também já nem faria sentido, mas estaremos a falar sempre entre os 9 e 10 milhões, pela informação que eu tenho. Mas que estão garantidas estas obras em termos do governo, não se sabe ainda se é do 9 ou 10 PR milhões? de intervenção. Euros. É quase uma escola. É quase uma escola. Mas Mas vai ser feita por a Câmara Não. ou por o Ministério? Vai ser feita, segundo eu sei, com fundos do Ministério. Agora, se vem por via do PRR ou não, essa é uma dúvida que existe, porque para serem do PRR, estas obras foram assumidas em Diário da República, está em Diário da República, quando foi da descentralização da educação, já há muitos anos atrás, onde nós fomos um projeto piloto, e, portanto, são da competência do governo português. Mas a informação que eu tenho é que estão a tentar, e esta informação que eu tenho não é via município, estão a tentar passá-las para o PRR, porque o governo português quer passar tudo para o PRR, basicamente. Não quer fazer obras em sítio nenhum, está a tentar colocar tudo no PRR, mas que há pelo menos o compromisso de, se não forem por via do PRR, serem asseguradas através do próprio governo português, através dos fundos Boa notícia. Boa notícia. existentes. Sei que sim, que a escola de Travassoura e Guarda de Baixo, essas sim, já vão para o plano de coesão, para o 2030, aí já estão... As escolas de? Travassoura e Guarda de Baixo, as intervenções que vão ser feitas em Travassoura e Guarda de Baixo, a remodelação das escolas primárias, que aqui há uns anos se pôs a questão de se fechar, acabar mas com agora elas. aumentaram o número de alunos e, portanto, já se justifica esta situação. Esta semana tivemos o Primeiro-Ministro em Águeda. António Costa veio visitar a APICO, a antiga SACTI, para onde o Compete 2020 canalizou quase 10 milhões de euros. Paulo, que ecos é que te chegaram desta visita governamental a Águeda do teu camarada António Costa? Nenhum eco. O único eco que chegou e agora foi por ti, tu não te apercebeste, mas a tua fala veio cheia de eco. Porque tu disseste que ele veio cá trazer o quê? Ele não veio trazer nada, ele veio visitar a APICO, a antiga SACTI, que recebeu Quando? do Compete 2020, quando da construção da unidade de Águeda. O Compete 2020 está a terminar agora. Portanto, ele andou a visitar mas basicamente... recebeu os 10 milhões na altura em que foi feita, ainda com outro nome. Sim, com a designação de SACTI. Pronto, é que eu agora estava... Eu já estava assustado com os 10 milhões que foram para a SACTI. Mas se vinham agora mais 10 milhões, eu estava muito mais assustado. Porque a história da SACTI é uma história muito engraçada. Porque a SACTI, como nós sabemos, é na Maia. Aliás, a SACTI era na Índia. Mas havia uma fundição portuense ou fundição não sei o quê do Norte, na Maia. E foi comprada por uma empresa americana. Uma grande empresa. Que recebeu na altura, e o primeiro-ministro era o José Sócrates, recebeu 5 milhões e tal de euros, portanto, essa empresa americana, para modernizar, para isto, para aquilo. Quando veio para a Águeda, são mais 10 milhões, são 15 milhões. O que eu acho que é uma barbaridade. Estás enganado, mas vá. Mas é o que eu acho. Não, estás enganado, é muito mais que 10 milhões. Não, eu estou a falar o governo. Mais devagar. O governo deu 5 milhões à empresa norte-americana, lá em cima. A SACTI compra a empresa norte-americana, que era a fundição portuense ou fundição do Norte, qualquer coisa,
e bem montar a nova unidade aqui, que ia ter 1000 funcionários diretos, 10.000 indiretos, ia ser aí o fim do mundo, era uma loucura. 10 milhões. Sim, mas a Câmara investiu Também muito dinheiro. 7 milhões. Cerca de 6 milhões e 900 mil. 7 milhões. Mais a linha de altíssima tensão, mais isto, mais aquilo. Mais ainda, que é outra coisa engraçada. É que aquilo eram 100 mil metros e agora são 200 mil. 208 mil. 208 mil. Vocês estão para me incomodar, um e outro com uma inudência. São 200 mil. Eram para ser 240 mil. Não é? Mas esses 208 mil que foram vendidos a €1, a €1 o metro, e não aos 15, que já era uma borla, não é? Porque era 25, depois vendia-se a 15. Borra não era, mas ok. Não, a 15, que era, porque aquilo era altamente atrativo. Está é quase tudo na mesma, isso é outra questão. Aumenta para o dobro, para o triplo, para o quádruplo, está quase tudo na mesma, são quase as mesmas firmas que lá estão desde o início. E isso é que eu achava que era importante a gente perceber e implementar políticas para, de facto, desenvolver aquilo. Para, de facto, que aquilo trouxesse o apor. Atenção, que eu sempre fui a favor da zona industrial. O apor que era necessário. Mas é preciso investir, é preciso procurar, é preciso agir. E os outros 100 mil metros quadrados, portanto, aos 108 mil, que iriam ser os 140 mil, estão lá quietos. E não houve aumento nenhum da SACTI. Essa área já devia ter sido revertida a favor do município para instalar lá outras empresas. E isto não é feito. E o tempo vai passando. E a procissão vai passando. E o santo está sempre no adro. E ninguém discute essas coisas. E ninguém fala acerca destes assuntos. Não, a SACTI adquiriu 240 mil metros quadrados de terreno no Casarão e utilizou 20 mil. Não, adquiriu 100 mil e depois mais. Não. Sim, A escritura foi feita, portanto, a SACTI, quando entrou, era o que dizia o Paulo, mas depois passou para os 200 mil ou 200 e qualquer coisa mil. Entretanto, isso acabou por fazer uma compra de 208 mil e tinha uma opção para mais cerca de 30 mil metros em alguns terrenos ali pertinho. Contíguos. Cá tinha. Acho que essa opção acabou por nunca fazer e ficou, pelo menos, a escritura feita. A escritura que na altura o Presidente da Câmara da altura, das Generalidades, nos entregou na Assembleia Municipal foi a escritura de 208 mil metros quadrados. E a questão que se põe aqui é o que diz o Paulo e muito bem. Eu insisto sempre nisto. O empresário apresentou um projeto e sobre este projeto teve um conjunto de apoios. E a vida não correu como o empresário queria. Mas foi apoiado porque tinha pressupostos. A vida não correu como o empresário queria. Portanto, nós não criámos 200 postos de trabalho na primeira fase, como ele dizia, não criámos 1.500 na segunda fase, como ele dizia, não criámos 10 mil postos de trabalho indiretos, como ele dizia, porque a vida mudou, um conjunto de circunstâncias, e isso compreende-se. Agora, quando a vida muda, se mudam os pressupostos, também tem que mudar as premissas. E, portanto, o empresário precisava de 208 mil metros quadrados de terreno para fazer a sua instalação, hoje nem precisa nem de 100, mas ok, que sejam 100, tem lá outros 108 mil, como o Paulo está a dizer. Foram vendidos a €1. E, portanto, foram vendidos a €1. E o que acontece é isto, a Câmara está ali a ser dilapidada em 100 mil metros, em €1,5 milhão. Isto é tudo muito simples, a conta é muito simples. €1,5 milhão não, desculpa. Não, porque o preço é €25. Não, mas está a ser vendido a 16, vamos ser práticos, Paulo. Não vamos olhar para o que está lá escrito nas propostas. E, portanto, esta é desde já uma questão muito importante. E eu acho isto tudo tão estranho que, segundo sei, a responsabilidade da visita do Primeiro-Ministro aqui não é do município de Águeda, eu entendo esse facto. O Primeiro-Ministro decide vir aqui. Não consigo compreender como é que o Partido Socialista em Águeda é tão contra este investimento e tem criticado isto muitas vezes na Assembleia Municipal e não diz ao Primeiro-Ministro: você vem em Águeda visitar uma empresa que não cumpriu nem com o Estado nem com o município de Águeda e lhe permite fazer este filme todo que está a ser feito à volta. Insisto nisto. A empresa não conseguiu realizar o projeto como ela queria. Muito bem, isso acontece às empresas todas, não há nenhum problema. Não tem é que devolver
aquilo que lhe foi... Não, Hilário, mas mais grave do que isso. Dado- A empresa a quem foi dado esses benefícios não existe. Não, foi vendida. Não existe. Não, foi vendida. Deu falência. Não, foi vendida. Deu falência. Foi vendida. Porque tinha uma dívida. Foi vendida. Tinha uma dívida. Esta- É uma empresa indiana que tinha uma dívida astronómica a um fundo qualquer. Esta foi vendida. Lá não Eu sei de que país A também, a asiático. SACT SP21 foi Ah, vendida desculpa. à Apico. Não, foi adquirida. Porque a outra deu falência, porque não tinha condições para andar e tinha uma dívida Foi- astronómica. foi. Agora, e foi isso que aconteceu. duas ou três- E, portanto, um benefício, É um grupo Passando essas- um benefício que é dado a uma empresa que não cumpre, passa para a outra. Passando essas partes, a questão que se põe Isso não é o Primeiro-Ministro, isso é a Câmara Municipal. Não, esse benefício aí tem a ver com uma coisa. Tem a ver com uma coisa que ninguém quer falar sobre isto também ainda. Porque foi vendido à Assembleia Municipal um projeto e foi assinado o outro na venda da Câmara. Caso as pessoas não saibam, o terreno da SACTI não está inserido no Parque Empresarial de Casarão. E, portanto, a SACTI não tem que cumprir as regras do Parque Empresarial de Casarão. E não foi isso que foi dito. Mas eu não sabia. Pois, não foi isso que foi dito à Assembleia Municipal. Sim. Né? Portanto, ela faz parte do Do projeto, Parque Empresarial, claro. mas não está inserido no regulamento do Parque Empresarial de Casarão. Porque se estivesse inserido no Parque Empresarial de Casarão, a Câmara tinha tido o direito de opção se fosse como tu estavas a dizer, e não teve. A questão que acontece é, neste caso, esta empresa deveria voltar a devolver o terreno ao município, porque é uma zona privilegiada. Exatamente. Que temos ali para aumentar o E parque 100 e criar mil, uma nova... 100 mil metros quadrados, ou os 108 mil Mas metros quadrados, mais- dá para fazer uma empresa de grande dimensão. Ou 10, pequenas. Pequenas não médias. Mas eu queria uma de 1000 empregados diretos Pronto, e 10 mil indiretos. ou 10 de média. Mas mais grave do que isto, é que está-se a preparar um projeto para investimento de painéis solares no Casarão de 17 milhões de euros, dos quais 50% ou mais deste investimento vai ser feito em terrenos da SACTI, com energia para a SACTI. Para a SACTI não, para a Pico. E isto é que a Câmara tem que acautelar e que anda toda a gente de olhos fechados sobre isto. E o município não se pronuncia sobre isto. Já falamos aqui várias vezes sobre isto. É que vamos pôr ali painéis numa zona industrial mas isso não pode. devidamente infraestruturada, que não podemos pode. pôr ao lado em zonas... Mas isso não pode. Não pode, é o que está nos projetos. Mas não Paulo. pode. É o que está nos projetos. Desculpa, não pode. E o A primeiro... Câmara não pode fazer filhos em mulher alheia. Não, mas é o que está nos projetos. Não, mas é o que está não nos pode. projetos, temos que ir ver. Mas não pode. E as pessoas andam todas Não pode. caladas sobre isto. O parque empresarial é dado... Andam caladas sobre O isto. parque empresarial é dado... a E os Marinhense- empresários em área também andam calados sobre isto. Porque mas- estão a ser altamente prejudicados. O parque fotovoltaico tem que ser feito em terrenos camarários ou em terrenos públicos, porque é o Mas investimento onde é que lá público. existe para isso? Tem que fazer... Tens que ir ver o projeto. E o projeto não está lá. O Desculpa, projeto está em desculpa, terrenos da empresa. Desculpa, há 108 mil metros quadrados que têm que ser revertidos para a Câmara Municipal. Mas são revertidos se o empresário quiser. Da maneira como foi feito o contrato. Não, porque não. Desculpa, há um benefício. Há um benefício que é dado partindo de um pressuposto. Tens que ler a escritura. Eu não tenho que ler nada, eu tenho que ler o que foi discutido na Assembleia Municipal. Isso também nós sei, temos, tá lá nós tudo. temos isso filmado, o que lá foi dito, e isso conta. E isso tem que contar. Há, Isso tem da que contar. parte do nosso município, um silêncio muito grande sobre isto. E há um prejuízo muito grande sobre isto. E o Primeiro-Ministro vem aqui fazer uma visita, não se inteirando do que é que se passa. E eu acho isto muito grave, quando o Partido Socialista em Águeda tem conhecimento do que é que se passa, porque se pronunciou várias vezes sobre a Assembleia Municipal e não diz ao Primeiro-Ministro, toma atenção, o que é que você está a fazer. Isto é muito importante. O Primeiro-Ministro comprometeu-se, segundo eu sei, ou prometeu, em vir cá mais à frente para fazer a inauguração da segunda fase do Parque Empresarial de Casarão e da ligação, ali tudo isso. Meus caros amigos, isto é uma matéria muito importante, porque estamos aqui a falar de muitos milhões de euros de prejuízo para o município. Muitos. Não é para o município. É para o município, porque é o município que vai ser É prejudicado. para os municípios. É a mesma coisa. Já aqui falámos na edição anterior com Gil Nadais e Paulo Matos sobre o período festivo que se aproxima. Quase todas as freguesias em festa, o Agitagda à porta e a festa de Leitão lá mais para o final do verão.
Denominador comum é que a Câmara participa financeiramente em todos estes eventos. Eu, a dada altura, Jorge, tu não te lembras, porque és um rapaz novo, escrevi um artigo que era "Com papas e bolos se enganam os tolos". E essa é uma política que tem sido uma política muito bem aplicada. Tem tido um sucesso incrível nas terras aqui do norte da Bairrada, no nosso concelho. E, portanto, o nosso é um concelho em festa. Um concelho em festa. Estás em Barromeste, vais para Massinhata, não sei o quê, agora a Feira Rural em Travassou, agora a Águeda também. É o Agitag, que é um balúrdio de dinheiro. Agora a Câmara decidiu novamente investir na festa do leitão, que eu não vejo nenhum mal. Mas tu conheces o modelo? Não, quer dizer, não vejo nenhum mal. Acho que a festa do leitão tem... Vamos lá ver uma coisa. O leitão é uma iguaria, é um produto gastronómico de eleição e que eu acho que tem alguma importância para o nosso concelho. E, portanto, esse tipo de divulgações a mim parece-me interessante. Tem a ver com a nossa história, tem a ver com a nossa gastronomia, tem a ver com um sem número de situações que me parecem importantes. Portanto, esse tipo de apoio, que é um apoio consequente, com fundamento, parece-me extraordinariamente interessante. É um certame que eu penso que tem interesse. Não é? Que eu gostaria que fosse mais condimentado, não é com pimenta, é mais condimentado com mais assadores, com as cabos do nosso concelho e dos concelhos limítrofes estarem presentes na mostra do nosso vinho da Bairrada, os nossos espumantes e por aí fora, e que fosse uma mostra dos nossos produtos gastronómicos, onde se promovesse também os nossos doces, como o sequilho, como o fuzil, como o pastel de Águeda, e esse tipo de coisas que são importantes. A economia local é uma economia pequena, mas é uma economia importante. Não é? Agora, o que eu penso é que nós, sociedade, mais uma vez, funcionamos todos como ovelhas. Vamos sempre em rebanho. Portanto, é curioso, Hilário, é curioso, que na primeira fase do Agitag, quase todos os presidentes de junta do PSD, e o PSD, de certa maneira, eram contra. Especialmente os presidentes de junta. A verdade é que hoje os presidentes de junta são os grandes entusiastas e cada um quer ter um mini Agitag na sua terra. E a Câmara fomenta isso, mas com certeza. Toca a fomentar, toca a dar. Porque as pessoas, vamos lá ver, as pessoas gostam de festa. É melhor a gente estar na festa do que estar num velório. Mas já há o 8, é melhor há a gente... o 8 e há o 80. Não é isso. Estava eu a dizer, eu sei. As juntas recebem 3.500 euros. Hilário, Não recebem Hilário, o que eu estou 800 a dizer, mil, eu não estou a discutir... Mas é que não, eu não estou... temos que olhar para a grandeza das coisas. Não é isso, não. Eu não estou a discutir o volume dos dinheiros. Porque isso nem vale a pena ser discutido, porque não tem discussão. O Agitag, vamos lá ver uma coisa. O Agitag e todos os Agitagdas que são feitos, porque há o Agitag em Águeda, agora há o Agitag em Aveiro, há o Agitag em Anadia. Todo país tem Agitagdas. Tem outros nomes, não é? Estão a acabar com uma coisa e a criar dificuldade, por exemplo, àquilo que tu foste, que é mordomo de uma festa. Porque hoje em dia as pessoas estão habituadas a que a festa seja da romba, não há cá miséria. É que no Agitagda não há miséria. Era o que faltava. Há tripa forra. É ir buscar os melhores músicos e as melhores bandas da atualidade. Quanto é que custa? 30 mil. Ota, siga. O que interessa é que o povo gosta. É disto que o meu povo gosta. E toca 30 mil, 40 mil por um grupo. E isso dificulta aquilo que tem a ver com as tradições. Eu recordo-me, quando era presidente de junta, de, por exemplo, o Agitagda calha na mesma altura de uma festa que era importante e engraçada e interessante. Não é? Tem a ver com uma coisa que eu nem gosto, que é com pés de porco, que é a festa na gesteira. Aliás, o Agitag acabou com as festas todas em julho. Pronto. Em Águeda não há festas em julho. Exatamente. É impossível. Exatamente. Acabou-as com todas. E os tristes que as fazem vivem sempre momentos de aflição, porque as festas, neste momento, também são caríssimas. E os artistas também pedem o que querem. Então, se os municípios estão todos a investir em grande, Claro. Então porquê é que eles não pediram? Toma. Agora virou moda as bandas irem para estes festivais com um cantor qualquer. Isso é uma maravilha. E especialmente para os cantores que vêm aqui, até têm os músicos que não são deles e tal, e metem aquilo
dinheiro ao bolso e vão embora. Portanto, andamos aqui, não faz de conta. E, a dada altura, eu gosto sempre de recordar isto. Eu nem gosto muito dos holandeses, não acho assim grande piada. Tenho uma sobrinha holandesa que gosto muito dela, mas os holandeses em geral, gosto deles em particular, no geral não. Um primeiro-ministro holandês, às 2x3. Um tal Rude. Como é que era? Um tal Rude. Era um rapaz rude. Disse o seguinte, esperem lá, então andamos nós aqui, toda a vida a economizar e tal, e coisa. Que também não é verdade, porque são os mafiosos, que os impostos da maioria das nossas grandes empresas são lá pagos, não é? Com uma série de benefícios e por aí fora. Então andamos nós aqui a pensar na vida, na sustentabilidade do nosso país e disto tudo, e andam lá os portugueses sempre de copo na mão e na festa. Aqui não é só festas, é copo na mão e festa, copo na mão e festa. E nós ainda não nos apercebemos todos, que é outra coisa engraçada, que somos pobres. Nós somos dos países mais pobres da Europa. Amanhã vão dizer que é para a gente ser mais incompetente ou menos competente. Somos dos países mais pobres da Europa, como sempre fomos. Tirando aquela época áurea da nossa história, que também a maioria da riqueza era carregada para o Vaticano. Vinham lá os ouros e aquelas coisas, e lá o rei mandava aquilo tudo para o Vaticano. Portanto, não temos grande jeito a lidar com valores. E, portanto, vivemos aqui na base de uma festividade contínua. Ou seja, transmitindo a tudo e a todos que aqui está tudo bem, que tudo corre bem. E quando nós sabemos que isso não é verdade. E enaltecemos sempre tudo como os melhores do mundo. Mas isto é do melhor. Os nossos ranchos são dos melhores. As nossas bandas são das melhores. As nossas associações são das melhores. Os nossos clubes... É tudo do melhor. Somos sempre do melhor. E não somos. Iludimos-nos. E o processo de progressão neste vivenciar de sermos os melhores não ajuda ao crescimento das instituições e das pessoas. Culminando com a história de mais um prémio, que isto é uma das melhores cidades, dentre não sei quantos mil e não sei quantos mil habitantes, para se viver no mundo. Então está tudo louco da cabeça. Então, mas esta terra alguma vez é das melhores terras do mundo para se viver. Então, mas anda tudo doido. Então, mas as pessoas não saem daqui e não andam aí à volta. Então, mas as pessoas não veem que esta é uma terra igual a tantas outras. Então, mas é melhor que as outras porquê? E em quê? Houve que há uns anos atrás as empresas todas tinham um prémio que tu ias ao gabinete do empresário e tinha sempre um prémio. Havia uns prémios que se compravam aí e a malta toda tinha ali um prémio. Havia claro. Depois tu tinhas um conjunto de empresas que vendiam os prémios também há, ainda hoje há assim. Mas pronto, até estes prémios são vendidos. O problema é que depois eles não dizem quantas cidades entre 10... Eu não estou a dizer que este era interessante. Havia, era mostrar tudo. Quantas cidades entre 10 mil e 50 mil ou 100 mil, ou lá o que é, concorreram do mundo inteiro? Isso é outra discussão. Não é? Que é para a gente perceber do que é que estamos a falar. Não, mas é que isto vende. O problema é que isto vende. O problema é que isto vende. Ainda agora, acerca do Agitag, mais uma vez vem com o embuste, com a mentira, de que se investe 1 milhão e se processam 8 milhões. É hilário. Eu vou-te contar uma coisa. Mas eu vou-te dizer uma coisa, lamentavelmente. Eu acho que tu és dos empresários mais incompetentes que eu conheço. Não, mas eu vou-te explicar porquê. Não, mas a sério, mas deixa-me explicar-te só porquê, que é para tu ficares a saber. Então tu ainda não chegaste à conclusão. Podes fazer um Agitag num sítio qualquer, com 1 milhão de euros, e ganhas 8 milhões de retorno. Eu só não percebo porque é que tu te dás ao trabalho de teres que andar, se calhar, a pedir financiamentos para montar uma empresa, depois a chateaste a tentar comprar matéria-prima barata, depois a transformar aquilo, depois a correr o mundo inteiro, se é que é meca, a tentar vender, para teres meia dúzia de tostões de lucro. Mas, olha, Mário, com 1 milhão de euros, está aqui a receita. Eu só não percebo é que numa terra de empresários ainda ninguém pegou nesta receita e passou a ser das pessoas mais ricas do mundo. Isto é fazer um aqui, outro ali, outro acolá. Faz-se uma empresa de Agitagdas. E nós já sabemos uma coisa. 1 milhão de euros dá 8 milhões. E eu gostava de perceber, e isso é que era importante, que as pessoas me explicassem quem têm sido os agdenses, que têm enriquecido
com estes agitáguas todas, porque é a 10ª quanta edição? 16ª? É a 16ª. Vamos tirar as 6 primeiras. Portanto, onde é que estão os empresários da restauração e do que quer que seja em Águeda, que em 10 anos entrarem 8 milhões de euros aqui, têm escondido tão bem a riqueza que têm feito? Há aqui qualquer coisa que nós temos que começar a dizer às pessoas. Quer dizer, chega. Para de brincar. Vamos parar de brincar com coisas sérias. Mas é importante o Agitágueda porque as pessoas veem isto, aquilo. Com certeza que é tudo importante. Agora, não vamos pintar um quadro numa tela que não existe. Eu um dia fui ao teatro à Beirete ver uma peça de teatro com o Zé Pedro Gomes, com o Feio e com outro indivíduo, que era sobre um quadro. Um quadro valiosíssimo. Era um quadro valiosíssimo. E era a discussão dos três sobre aquilo e a analisarem aquilo. Que era um quadro que tinha uma pinta preta. E que tinha sido, portanto, um artista fora série que tinha feito aquilo. Não estava lá, era pinta nenhuma. E então cada um via a pinta que queria. E, portanto, o que eu não quero é que o meu município, a minha terra, a terra onde eu sempre vivi, seja uma terra que não seja mais do que um quadro valiosíssimo, com uma pinta, que não está em lado nenhum. Vamos ouvir o Hilário relativamente às festas que Já tivemos, que está temos comprometido que ele foi festeiro. e que vamos portanto, continuar ele está a ter. imbuído no espírito da festa. Não, Paulo, eu fui festeiro, mas eu tive que arranjar dinheiro para a minha festa. E foi difícil. Porque do município não recebi E dinheiro. andaste preocupado. E andei preocupado porque, Claro. obviamente, porque senão tinha que pagar eu do meu bolso. Não tinha o cheque da Câmara por trás para resolver os problemas todos. A questão das festas é evidente que... Eu acho que não se comparam as festas realizadas Claro em que Águeda não. com as festas realizadas nas freguesias. Acho que não tem absolutamente comparação. Não, mas o que eu queria dizer é o conceito. Certo, Não certo, tem mas a ver não com tem. a dimensão. Mas Não tem a ver. o nome é parecido, mas tudo o resto é muito diferente. Falar o conceito. Vamos fazer uma festa. É isso, sobre esse ponto. Tudo o resto é muito diferente. Eu acho que em Águeda isto tem que mudar um bocado. Eu já disse isto várias vezes. Eu acho que o conceito do Agitágueda, em determinado momento, começou a evoluir para alguma animação de rua e foi positivo essa animação de rua. Mas o conceito... É um facto. Mas o Agitágueda em si, como conceito original, está um bocado gasto. Esgotou. Está um bocado gasto, está um bocado esgotado. E eu acho que a Câmara tem que ter a capacidade suficiente para o alterar. Eu fui sempre disse e continuo a achar, e acharei toda a minha vida, que estes 20 e tal dias de festa gratuita é uma coisa que nos calha muito bem, mas quer dizer, cada dia de Agitágueda custa mais de 40 mil euros ao município. As pessoas têm que perceber que em cada dia que vão lá abaixo beber um fino, o município gasta ali 40 mil euros, ou mais. É um absurdo. É tudo mais, um absurdo. Mais até de 40 mil euros. E isso as pessoas têm que perceber isto. E têm que perceber que uma freguesia normal recebe de protocolos da Câmara para fazer obras durante um ano inteiro 40 mil euros. Esta é que é a questão. É que eu depois vou ali beber um fino e depois não posso dizer que da minha freguesia me falta aquilo. Porque o dinheiro é finito. E eu acho que, pelo menos, já o disse várias vezes, há de haver, ou devia de haver, alguns dias em que o Agitágueda havia de ser pago. Não com um valor exorbitante, mas com um valor baixo para contribuir para a sustentabilidade da festa. Havia outros dias que não precisa de ser, até porque associações também se servem muito do Agitágueda para ganhar ali algumas receitas extras e, portanto, haveria que haver aqui algum equilíbrio. O município agora lança uma novidade que é a Festa do Leitão, com um modelo... O modelo do Agitágueda está um bocadinho esgotado, do meu ponto de vista. O modelo económico está esgotadíssimo há muitos anos. Para mim, aliás, nunca houve modelo económico para o Agitágueda. Agora, foi sempre a minha crítica. Essa história dos 8 milhões de euros, nós já dissemos e já provámos isso em Assembleia. Aliás, as próprias pessoas que fizeram o estudo, não nos podemos esquecer. Recolheram-se. Não, as próprias pessoas que fizeram o estudo disseram, atenção, estes 8 milhões de euros não têm nada a ver com Águeda. É 8 milhões de euros na região... Fizeram-no depois de tu e eu intervir. Mas disseram-no lá. Mas depois da tua intervenção e da minha. Já não te interessa isso? Não é muito importante É isso. importante, É importante para mim importante. os factos. Se sou eu, tu... Ou... Não, isso não. Estou a dizer, curiosamente, quando eles foram apresentar isso, Sim, houve uma intervenção sabemos, tua e minha. E eles depois é que... Sabemos porque disso. estavam eufóricos a vender essa banha da cobra. Sabemos desse facto. Muito bem.
E agora fizeram a festa. O que há de novo aqui nos eventos é a festa do leitão. Não é os eventos que vai haver nas freguesias, que esses já têm havido. Para as pessoas que não sabem, basicamente o município apoia cada evento nas freguesias, uma vez por ano, 3.600 euros. É isso que acontece. Portanto, as 11 freguesias recebem 30 e poucos mil euros. Não chega a uma noite. Não chega a uma noite do que se gasta no agitário. Mas agora o município apostou, e a apostar na festa do leitão é correto, é uma marca que existe no município e não se deve deixar cair esta marca, como tem vindo a cair ao longo dos anos. Tenho algumas dúvidas no modelo em que aposta, porque, quer dizer, basicamente o município diz o seguinte: nós vamos investir 170 mil euros na festa de leitão. Na música. Na festa de leitão. E nós, pronto, finalmente o município investe na festa de leitão. Afinal, o município não investiu 170 mil euros na festa de leitão, investe 170 mil euros que entrega a um promotor para fazer a exploração da diversão da festa de leitão. E diz ao promotor: você fica com 170 mil euros, ou vá lá, 145 mil euros, mas nós metemos nos palcos e as vedações e isto e aquilo e aquilo, está 170 mil euros. O promotor só recebe 145 mil, mas recebe 170 mil no total, basicamente, ou 175 mil. O promotor recebe 42, 43 mil euros por noite, para organizar a festa, por noite. Mas diz-lhe mais: olha, você explora a bilheteira. E o promotor diz: eu meto cá 6 mil pessoas, há 10 euros cada pessoa. Portanto, é mais 60 mil euros por noite. Portanto, já não é 60, já não é 40 mil, é 100 por cada noite. Mas ainda não contente, o município também lhe diz: olha, como isto é pouco, você explora lá os bares. Uma noite de bares ali a 5 ou 6 mil pessoas são 25 barris de cerveja. Só em cada noite são 6 ou 7 mil euros a mais. Eu não me acredito. Pois eu também não me acreditava até me explicarem isto, e eu ainda hoje tenho algumas dúvidas. Mas da maneira como me explicaram, eu tenho até algumas dúvidas que isto seja mesmo assim. E digo isto aqui em público, custa-me a acreditar neste modelo de negócio. Não, esse era o modelo. Espera aí. Esse era o modelo que funcionou, por exemplo, no Centro de Artes. Estamos a falar do tipo de Não, festas. mas era. Pronto. Já foi aqui adotado. Também já foi aqui adotado. E, portanto, eu acho que este modelo está errado. Porque para ser este modelo, porque é que a Câmara Ou está certo. Ou porque é que a Câmara não o faz ela? Porque é que a Câmara Está não errado permite... ou está certo? Não permite à Calago fazê-lo. Porque, quer dizer, depois colocam a festa de leitão no pavilhão do Gica. Basicamente, os restaurantes no pavilhão do Gica. Ali completamente afastados, encostados a um canto, enfim. Pronto. Mas isso é parte menor do processo. Mas vou-me mesmo informar. Se é verdade. É evidente que o promotor faz muita publicidade, utiliza a festa de leitão como marca e bem, isso também dá nome à festa de leitão. Sabes quem é o promotor? Sei-se. Quem é? São os tipos lá do Chiado e mais alguém junto. Do Chiado? Que Sim, é uma organização. Grupo Chiado. É o Grupo Chiado. Pronto. E, portanto, há aqui qualquer coisa. Se a situação é esta... Isso não é nada, nenhuma festa do leitão, desculpa. Se a situação... Isso é a Câmara a aproveitar-se da festa do leitão para dar dinheiro a ganhar a uma empresa pequena. Se a situação... Ponto final, Paulo, desculpa. se a situação... É a minha leitura. Se a situação... Agora, se assim é, que a receita da bilheteira fosse para a COAG. Isto era o que eu pensava. Se a situação é mesmo esta... Eu não sei como é que a COAG aceitou isso. Também. Se a situação é mesmo esta, e eu volto a dizer isto, se a situação é mesmo esta, porque eu não conseguia ferir a 100% este tipo de informações, não me parece que eu elogio o apoio à festa de leitão, mas com um modelo absolutamente errado. Este modelo é absolutamente errado e absolutamente leonino para o município de Águeda. Custa-me a acreditar que isto aconteça. Eu vou dar um outro exemplo. Já dissemos que o município apoia com 3.600 euros a realização de cada evento nas freguesias. Hoje iniciou-se, hoje o dia que estamos a gravar, no dia que vamos para o ar, que é sexta-feira, foi ontem, portanto, a Feira do Mundo Rural em Travassou. A União de Freguesias de Travassou e Oz da Ribeira aproveitou os 3.600 euros para criar um evento alternativo. É uma Feira do Mundo Rural, que tem o seu quê, um bocadinho de festa, mas acima de tudo é uma Feira do Mundo Rural. E que é adequada à zona. E que é adequada à zona.
E quer dizer, para a execução deste evento, que mete também milhares de pessoas, mas que é um evento de um outro cariz, tem exatamente os mesmos 3.600 euros de apoio. Que, curiosamente, a Feira do Mundo Rural em Águeda eram 10 ou 20 mil euros. Em Águeda, mas quando foi para Quando foi Travassor, com a Câmara, quando foi para a Câmara, feita lá em baixo, exatamente. Foi para Travassor, passou a 3.600 euros, quando eles gastam 20 ou 30 mil na execução de todo este evento. Claro, lá anda o Presidente da Junta atrapalhado a pedir patrocínios e a arranjar patrocínios, porque o município tem um regulamento para festas e eventos e acha que aquilo é uma festa. E o município deve olhar para estas questões e deve ter também alguma forma de avaliar e dizer assim, meus caros, o que é que vocês estão a fazer? Isto é uma festa, tem este valor. Seja a Junta de Freguesia, seja a atividade particular, seja qualquer outra pessoa, seja uma comissão de festa, seja o que for, deve avaliar, o município tem que avaliar os eventos pelos eventos. Criam ali um regulamento, taxa 5 e toca a andar. Tanto faz que vá um grupo de meia dúzia de amigos que jogam sueca e organizam um evento, como é efetivamente uma organização que faz um evento completamente diferenciado, com demonstrações de atividades, com um conjunto de circunstâncias. Vá-se atravessou e vá-se perceber se aquilo tem alguma coisa a ver com muitas festas que se fazem aqui. Eu não estou a dizer que é melhor ou pior, mas é completamente diferente. E a Águeda só tem que olhar para aquilo e o município assim, eu vou apoiar este investimento ou não. Porque este investimento é completamente diferente do que está-se a fazer no resto das freguesias. É isto que acontece. Independentemente de gostarmos do Presidente da Junta, não gostarmos, isso é outra questão que não tem nada a ver com a questão pessoal. Isso interessa. E é isto que acontece. Quer dizer, há aqui uma falta de equidade e de maneira de ver as coisas que o que eu digo é que a Câmara tem que olhar para isto de outra maneira, o município tem que olhar para isto de outra maneira. E, portanto, sobre as festas, para já é o que me apraz dizer e pouco mais tenho. E se forem rápidos, eu sugeria que fôssemos para as notas finais. Temos 2 minutos. Não vou gastar o meu tempo hoje com notas finais. E o Não, Hilário? a minha nota final que eu tinha para dar era efetivamente para as pessoas irem à Feira do Mundo Rural em Travassou, mas já tem dado, e portanto nós temos aqui muitas vezes esgotado em demasia o nosso tempo, hoje terminamos mais cedo. 2 minutos mais cedo. É tudo por esta semana. Na próxima, aqui estaremos com Gil Nadais e Paulo Matos. Boa noite, bom fim de semana.